Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um mapa base aqui, qualquer, vou pegar aqui do Google Satélite, tá? Vou dar um zoom aqui na região do Distrito Federal, tá aqui, perfeito, especificamente aqui no Estádio Nacional, pronto, tá aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar linhas, pontos e polígonos, né? Ou seja, arquivos vetoriais. Né? Para isso, existe a opção aqui, ó, nova camada Shapefile. Tá? Eu vou selecionar aqui um arquivo aqui, ponto. Lembrando que ponto nós usamos para referências, tá? Vou colocar no sistema aqui o TM23S, tá? O tipo de geometria vai ser ponto, perfeito. Vou criar um tópico aqui, ó, nome, vou adicionar a lista, tá? Ele vai ser do tipo texto, aqui a gente seleciona a dimensão, tá bom? E vou dar um OK. Pronto, a camada vetorial foi criada, porém, se nós verificarmos aqui na tabela de atributo, ela ainda não tem as feições, e é isso que a gente vai fazer agora. Construir as feições. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui o estádio, tá? Não vou colocar bem aqui no centro, vou colocar aqui perto dessa via, tá? É 1.1 e o nome é Estádio Nacional. Beleza? Tá aí criado o ponto. Posso criar alguns outros pontos. Vou criar aqui, ó. Ponto 2 seria shopping. Beleza? E assim por diante. Vou colocar aqui, ó, Congresso Nacional. Ok? Bom, criamos os pontos. E aí a gente percebe que a visualização deles não tão assim evidentes, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, nas propriedades, tá? Ou clica com o botão direito em propriedades, ou clica duas vezes. E podemos selecionar alguns marcadores, né? Por exemplo, esse daqui, ó. Agora já está tudo mais evidente, tá bom? Mas podemos escolher algumas simbologias que são arquivos vetoriais, certo? Basta a gente selecionar aqui, ó, marcador SVG, e aí vai habilitar para a gente alguns aqui que são nativos. Caso você tenha algum arquivo CSV aí, você também pode utilizá-lo aqui, tá? Basta selecionar a pasta aí onde que estão essas suas referências, tá? Vou escolher aqui esse alfinete, vou colocar ele centrado aqui na base, no centro, ok? Aumentar um pouco o tamanho. Lembrando que o tamanho que vai definir se tá bom ou não é no compositor de impressão, não é aqui nessa visualização. Perfeito? Perfeito. Então a gente criou aqui uma camada vetorial do tipo ponto. Selecionamos alguns pontos. E aí vamos criar uma outra camada vetorial, tá? Vamos aqui, ó, nova camada Shapefile. Agora eu vou escolher uma camada do tipo linha. Vou manter aqui o TM23S. Tá aqui, ó, string de linha. E agora eu não vou colocar um novo atributo, tá? Vou deixar só aqui com ID, que é o padrão, que é a numeração, tá? Mas vamos criar essa camada, esse novo atributo aqui em seguida, tá? Veja que tem a opção da gente já criar aqui ou criar ao final. Então tá aqui, nossa linha. Perfeito. Vou colocar aqui, ó, a partir
daqui, isso, vamos criar uma nova feição, tá? Que eu poderia estar criando aí, ó. E fazendo, tá? Fazer bem rápido aqui, sem precisão, tá? Que aqui é só pra gente trabalhar a ideia, tudo bem? Aqui é o eixão, clico o botão direito ao final, posso criar aqui uma numeração ou deixar nula, tá? Vamos criar uma outra linha aqui. Tá, temos o eixão ali e depois temos também a W3, ok? W3 seria aqui. Considerar que ela inicia nesse ponto. Tudo bem? Vamos lá. Tá aqui. Vamos. Até aqui, tá. Perfeito. Tá? Vamos analisar a tabela de atributos. A gente verifica que tanto o polígono 1 quanto o outro que eu criei, que eu não coloquei nome, não tem um nome, né? E aí a gente pode criar aqui. Ó, a gente pode estabelecer aqui um novo campo. Nome. Ela vai ser do tipo texto. Aumentar o comprimento aqui para 20. E a partir daqui eu posso colocar, ó, Eixão Norte. E aqui W3 Norte. Perfeito. E aqui, ó, ficou faltando um número, eu posso colocar a numeração dela. 2, salvar. Opa, não salvou, vamos ver o porquê. Eixão Norte. W3 Norte. Perfeito, tá aí. Salvo. Agora sim. Perfeito, vamos fechar aqui. Pronto, então eu tenho uma camada vetorial do tipo linha e tipo ponto. Antes da gente fazer o polígono, eu vou mostrar para vocês que a gente pode rotular. E a linha também a gente pode mudar a simbologia dela, né? Já existem algumas aqui. Vou colocar essa daqui, por exemplo. Ó. Tá aí, né, o nosso eixão. O que a gente pode fazer ainda? A gente pode rotular. O que vem a ser rotular? É colocar o nome, ou seja, colocar o rótulo desse nome. Então, como que a gente faz isso? A gente vem lá nas propriedades, né? Como já conhece aqui, as propriedades. Na parte de rotulação, a gente vai rotular baseado em uma regra ou rótulos individuais. No caso dos rótulos individuais, ele vai escolher ou vai ser pela numeração ou pelo nome. Eu posso escolher aqui pelo nome, tá? Vou aplicar, ok? E lá a gente já vai ver que tem um nome escrito aqui, ó, tá bem fraquinho, né? E aí a gente pode editar essas configurações, tá? Eu posso vir aqui, ó, colocar um fundo, tudo bem? Colocar um fundo retangular, aplicar, já aparece lá, ó, W3 Norte, tudo bem? Podemos alterar esse texto, posso colocar ele em negrito, diminuir o tamanho, né? E enfim, existem várias configurações, tá bom? Então, ó, já tenho aí as minhas linhas representando aí as minhas vias. Posso fazer o mesmo também para os meus pontos, né? Vou rotular, por isso que é importante a gente criar esse atributo, esses atributos, tudo bem? Aqui eu vou fazer diferente, eu vou aplicar um buffer no texto. Tamanho, vamos aplicar, vamos ver como ficou. Tá lá, ó, Estádio Nacional. A gente pode mudar a cor também, né? Vamos colocar aqui o texto branco. Aplicar. Pronto. Tá aí a minha rotulação. Tudo bem? Então, para toda camada vetorial, a gente pode fazer essas edições. A criação do polígono ela vai ser bem semelhante às outras camadas vetoriais. Ó.
Vamos lá, vamos criar aqui polígono. Ok? Polígono. Tá? Ela vai ser de um tipo polígono. Vou colocar no meu sistema de referência que eu estou utilizando no meu projeto. Já vou criar logo a camada aqui, ó, o atributo, nome, e vai ser do tipo texto. Adicionar. Perfeito. E aí, eu vou criar um polígono. Vou criar o polígono aqui do Autódromo de Brasília. Vou criar essa feição, né? Vou delimitar aqui pela cerca, ó. Tá? Vou fazer aqui rápido, sem muito esmero. Vamos lá. Para a gente ir arrastando, basta clicar no scroll do mouse e segurar aqui. A gente puxa, ó. Ao final, opa, errei, vou colocar um backspace aqui, voltar, né? Opa, errei, vou voltando, tá? E vamos lá. Vamos terminar, terminando aqui. Ao final, clica com o botão direito. Esse é o polígono 1. O nome dele é autódromo. Ok? Tá aí. Poxa, tampou minha imagem. O que eu posso fazer? Mesma coisa. Vamos lá na simbologia. Posso colocar esse rótulo aqui, essa simbologia, e aí eu tenho delimitado, tá bom? Uma coisa aqui que eu pensei aqui agora, ó, no caso da linha, eu vou criar mais uma feição, né? Basta a gente alternar aqui, ó, para o lápis. Quando ele alterna para o lápis, ele cria essa feição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o comprimento dessa pista aqui. Beleza? Eu vou calcular o comprimento dessa pista. Se alguém me perguntasse, e aí, qual o tamanho do autódromo lá? Da pista? Qual o tamanho dessa pista? A gente calcula aqui, ó. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a curva. Vamos lá. Fiquei curioso agora para saber o tamanho dessa pista. Pronto. Né? Não sei qual a numeração, mas pista. Ok. Tá aí a nossa pista. Perfeito? Uma coisa interessante, que a gente vai falar em outras aulas também, a gente vai ter uma aula dedicada só a isso, que eu posso vir aqui e criar novas feições, ó. Essa daqui, qual a feição que a gente tem? Ó? Vamos colocar aqui 3, né? 3, salvar, isso. Pronto, a pista é a 3, tá? Posso criar novas feições aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, na calculadora de campo, né? Dentro da tabela de atributos ou aqui fora também, ó, nesse ábaco. E criar uma nova feição chamada perímetro. Dentro aqui a gente já tem várias fórmulas que vão te calcular isso para você, tá? Mas você pode entrar com a linha de programação aqui e estabelecer também algumas novas funções. Colocar perímetro, tá? O perímetro ele vai ser do tipo decimal. Vou dar um OK. Não apareceu aqui. Será que é o sistema de referência? Vamos lá ver se está tudo certo. Vamos novamente aqui. Posso criar um novo campo. Na verdade, eu já vou atualizar esse campo que eu já criei, ó, chamado perímetro. Aqui em geometria. Vou procurar a função aqui perímetro.
E não sei o porquê que tá dando esse erro. Cadê? Vamos ver perímetro. Vamos fazer uma busca aqui. Perímetro. Bom, não sei o porquê que deu isso aqui. Talvez pela feição. Tá, vamos lá, vamos aqui de outra forma. Vamos usar uma outra expressão. Vamos atualizar aqui perímetro. Vamos usar essa daqui, ó, que é retorna o comprimento de uma linha, tá aqui. Perfeito. O perímetro seria para a gente utilizar em polígonos, tá, pessoal? Acabei esquecendo aqui. Mas no caso de polígonos, aí a gente usaria o perímetro. No caso de uma linha, a gente vai usar o comprimento aqui, tá bom? Então, ok. Vamos retornar aqui. E aí eu tenho a pista, então ela tem aproximadamente aí 5.549 metros, tá? Quero colocar em quilômetros, o que eu faço? Vamos lá, a gente pode criar um novo campo com comprimento km, né? Vamos utilizar aqui e para dividir, basta dividir por 1000, perfeito? Então a gente vai colocar aí em quilômetros. Tá aí. Só que como eu escolhi lá números inteiros, ficou só o número fechado. Vamos atualizar esse campo. Na verdade, não vai ter como a gente atualizar isso, vou ter que acabar criando outro. Comprimento km. Vou colocar aqui decimal, tá? E opa. Beleza, barra 10.000. Qual é a precisão? 2 casas decimais. Perfeito, que é o costume da gente usar. Beleza? Dá um ok, tá aí. Então, 5,41, 5,43, 5 km. Então, o eixão aí tem aproximadamente 5,5 km, tá? Que a gente poderia estar rotulando essa pista dessa forma também, né? Com essa distância. Tudo bem? Então, a gente criou aí o polígono também, tudo bem? No caso do polígono, vamos ver aqui os atributos, ó. Você tem isso, né? Vamos calcular a área. Vamos lá. Área m quadrado vai ser um número decimal. Aqui eu tenho área. Ó, tá aqui a função área. E perfeito. Acabei de criar aí minha feição área. Vou criar mais uma. Área hectare. Hectare. O que é a área em hectare? Ela é em metros dividido por 10.000, né? Então, área barra 10.000, 71 hectares. O que podemos fazer também? Vamos calcular agora sim o perímetro. Perímetro vai ser um número decimal. Perímetro, aqui. Perfeito. Pronto. Então, eu tenho aí o meu autódromo, ele tem essa área em metros quadrados, essa área em hectares, e o perímetro dela é de 3.375 metros. Perfeito? Então, assim, pessoal, a gente fecha, tá? Vamos só rotular aqui esse polígono. Vamos rotular. Rótulos individuais. Vamos rotular aqui pelo o nome ou pela área. Pela área. Área não. Pelo nome mesmo. Ok? Vamos aplicar um buffer. Um texto tá aí, aplicado, ok. Pronto, tá aí o nosso autódromo, beleza? Aqui tá a pista.
No caso da pista, eu vou até fazer o seguinte. Tá, depois a gente vai trabalhar isso. A gente vai rotular a pista pela distância dela. Bem, então eu criei aí, ó, basicamente 3 vetores, tá? Um em um tipo ponto e outro tipo polígono. Fiz a rotulação delas e fiz a categorização também, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver que eu posso categorizar de forma individual cada um desses elementos, tudo bem? Então obrigado aí, pessoal, até a próxima e é isso.